Pai eterno, conceda-nos uma conversa produtiva, tudo para a sua glória, para o nosso preparo, para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma atualização profética. Esta é a nossa segunda atualização, neste dia 27 de julho de 2023. Dizer que estamos preparando muitas atualizações para esse final de semana, que vai ser algo muito interessante. Bem, irmãos, já há alguns meses tem-se falado sobre uma convenção de estados nos Estados Unidos da América. Esses estados estão tentando se unir para alterar, para emendar a Constituição. E eles não precisam de todos os estados fazendo o pedido para que essa reunião aconteça. Eles precisam apenas de 34 estados fazendo o pedido. E agora já são quase 22 estados que já fizeram o pedido. Precisam apenas de 34 estados para fazer o pedido e 38 estados para emendar a Constituição dos Estados Unidos da América. Queridos, isto só aconteceu uma vez na história. E da última vez que aconteceu, em 1787, meus amados irmãos, nós estamos voltando para o cenário agora de 1787, em que estão se propondo uma convenção constitucional para alterar, para emendar a Constituição dos Estados Unidos da América. E alguém pode dizer, isso não significa nada. Isso não é nada. Bem, não é nada mesmo. O fato é que Ellen White, no Espírito de Profecia, muitas vezes falou de uma lei dominical no contexto de uma emenda à Constituição, de uma alteração da Constituição. Lemos aqui, amados irmãos, na revista Arauto, de 11 de dezembro. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz aonde? Na Constituição. Introduz na Constituição esta Constituição que eles agora querem emendar. Sim? Princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Mais uma passagem que Ellen White fala da lei dominical no contexto de uma alteração da Constituição. Lemos Testemunhos Seletos, volume 2. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter o quê? Uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. E nós estamos vendo agora, diante dos nossos olhos, um movimento para emendar a Constituição dos Estados Unidos da América, meus irmãos. Nós vivemos num tempo privilegiado. Nós estamos vendo o cumprimento das profecias, irmãos. Será que somos alarmistas por causa disto? Como é que podemos ser alarmistas se estamos apenas mostrando as notícias? Meus amados irmãos, eu quero fazer uma revisão para vocês entenderem muito bem o que é esta convenção dos estados. Depois vou mostrar coisas recentes. O que é esta convenção dos estados? Por isso que eu disse que esta conversa, esta atualização vai ser um pouco longa. Eu peço a sua paciência, mas eu quero deixar as coisas bem claras aqui. Não quero ter pressa, quero deixar as coisas bem claras para que nós compreendamos, irmãos. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América? Vemos, é hora de convocar uma convenção de estados. É o clamor que está se fazendo agora na América. Este é o tempo de reunirmos os estados da América para emendar, para alterar a Constituição. Vejam aqui.
É hora de nós, o povo, pedir uma convenção constitucional. Queridos, esta é uma campanha que está soando na América já há alguns meses, já há alguns anos. E pouco a pouco, cada estado vai cedendo. Alguns estados ainda estão resistindo a esta convenção, porque sabem muito bem o que pode acontecer lá. Mas pouco a pouco, um estado após outro vai cedendo e vai se unindo ao movimento. Queridos irmãos, começou com um só estado. Agora andam 22, 23 estados que já fizeram um pedido e eles precisam apenas de 34 estados para conseguirem fazer esta reunião. Com 34 estados, todos os 50 devem estar lá. Com 38 estados votando a favor, a Constituição americana é alterada. E o que isso pode trazer? Eu vou mostrar para vocês ao longo desta atualização. Não serão minhas palavras. De jornalistas, de analistas, de políticos, de professores de universidade. Eu apenas estou transmitindo o que eles vão nos dizer. Irmãos, vejam aqui. Estados um passo mais perto na abordagem difícil e não convencional. Para quê, irmãos? Para alterar a Constituição, limitar o poder do governo federal. Mas um passo foi dado. Vejam, Nebraska torna-se o 17º estado a pedir convenção para emendar a Constituição dos Estados Unidos da América. De quem é essa proposta? Quem está por detrás desse plano de unir esses estados nessa convenção para emendar a Constituição? Quem está por detrás? Bem, a resposta dessa pergunta vai surpreendê-lo e talvez vai abrir os seus olhos agora para entender de fato o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Está preparado para a resposta? Bem, deixe-me dizer que eu não daria a resposta. A resposta está aqui. Vemos neste site americano, um site oficial de notícias na América. Diz: conservadores ligados a quem? Irmãos, eu não vou pronunciar este nome. Conservadores ligados a quem? Estão a 15 estados de uma reescrita sem precedentes da Constituição. Meus amados irmãos, e para todos aqueles que vêm acompanhando a progressão dos acontecimentos neste canal, sabem muito bem quem é essa pessoa e quais são os movimentos ligados ao seu nome. Queridos, lemos: os conservadores estão apenas a 15 estados de uma convenção constitucional sem precedentes, que poderia reescrever grande parte da Constituição dos Estados Unidos da América e mudar fundamentalmente a vida americana. Quem diz isso? O site? Queridos, conservadores, políticos e religiosos, os mesmos ligados ao movimento nacionalista. Sim, aquele movimento que diz que quer impor o sábado na América queridos, com punição à heresia. Já mostrei vídeos. É o mesmo movimento que está empurrando a Convenção dos Estados. Isso nos diz alguma coisa. E dizem que vai mudar fundamentalmente a vida americana. Continua aqui. A ideia de estados se unindo vai assustar Washington. Dizem eles que esta ideia vai assustar Washington. Irmãos, eu já compartilhei com vocês um grande movimento religioso na América que está dizendo as mesmas coisas. Que nós vamos assustar Washington. Então fica claro, irmãos, que quem está por detrás desta convenção são políticos religiosos conservadores ligados ao nacionalismo cristão, os mesmos que querem impor a união igreja-estado, os mesmos que querem impor leis dominicais na América, eles que estão empurrando esta convenção para alterar a Constituição americana. Está isto claro, amados irmãos? Continua. O movimento da Convenção dos Estados
é apenas uma das organizações que pressionam por tal convenção. Que isto fique claro. É apenas uma das várias organizações. São muitos movimentos que estão apelando à mesma coisa. E estes movimentos, um dia, vão se encontrar, irmãos. Vão se encontrar clamando por reformas na América. Vejam aqui, ainda estamos procurando entender muito bem o que é esta convenção, irmãos. É dito. Quem? Quem, irmãos? Esses aí, que vocês já sabem, estão lendo aí, quem são? Que pressionam por uma convenção constitucional. Terão sucesso? É a pergunta. Terão eles sucesso? Vejam, é dito. Caroline Shapiro, que é professora da Faculdade de Direito de Chicago, disse que isso poderia ser extraordinariamente devastador para a continuidade da existência dos Estados Unidos. Meus queridos irmãos, uma professora renomada, catedrática da Universidade de Chicago, diz que esta convenção vai ser devastadora para a continuidade da América. O fato é que a América não vai deixar de existir como tal através desta convenção. Mas os princípios que fizeram a América uma nação livre vão ser quebrados. E vai se cumprir Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 17. Que a América, a segunda besta, que parece cordeiro, vai falar como dragão. Queridos, vemos, é dito. A próxima grande jogada de quem, irmãos? De quem? É assustar o inferno fora de Washington, reescrevendo a Constituição. Isto está sério, irmão. Isto está muito sério. Vemos, é dito aqui. Enquanto o ex-senador Rick Santorum se dirigia aos legisladores reunidos em San Diego, ele detalhou um plano para refazer... Escutem bem, irmãos. Escutem bem. Ele detalhou um plano para refazer fundamentalmente os Estados Unidos. Mas como assim? Como assim? Refazer fundamentalmente os Estados Unidos da América? Ele continua. Tornar-se-ia numa nação conservadora, meus amados irmãos. Uma nação conservadora. Uma nação que adota políticas cristãs. Isso é maravilhoso, irmão. Sim, é maravilhoso que todo americano se torne cristão. É maravilhoso. Isso é evangelismo? Não. Evangelismo é que Jesus transforme a vida das pessoas, que elas se entreguem ao cristianismo por amor, por convicção da verdade. Não é obrigando que as pessoas se tornem cristãs, trazendo leis com punição. Queridos, isso não é evangelismo. Isto é imitar os princípios da primeira besta do Apocalipse capítulo 3, formando a imagem da besta. Continua, é dito. E a transformação, disse Santorum, culmina com um evento sem precedentes. Qual é esse evento? Uma convenção inédita para reescrever a Constituição. Então, irmãos, essa convenção que eles estão preparando, sim, o objetivo é esse. Tornar a América uma nação conservadora. Agora, o fato mais interessante é que este Rick Santorum é o mesmo que falou. É o mesmo que falou, está aqui. Santorum diz que quase vomitou depois de ler o discurso de John F. Kennedy sobre a separação entre igreja e Estado. É um homem que está lutando para unir igreja e Estado, irmãos. É ele que está empurrando também esta convenção. Então você já deve imaginar o que eles querem. Já deve imaginar o que vai acontecer lá. Mas fiquem aqui, que ainda há muita coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Vejam, Rick Santorum quer que os estados joguem o quê? Irmãos, vejam aí. Quer que os estados joguem o quê? Em Washington,
com uma convenção constitucional. O mesmo que quer unir igreja e Estado, irmãos. E ele falou, esta é a oportunidade que os fundadores lhe deram. Legisladores estaduais, eles deram a você o poder de consertar este país. Com todo o respeito, como você ousa não tentar? Como você ousa diante do que está acontecendo neste país? Disse Santoro. E ele falou também, temos que fazer isso, não daqui a 10 anos. Agora, temos que fazer isto. Agora. De fato, irmãos, parece, de acordo com as notícias, que daqui a 2 anos eles vão conseguir fazer com que todos os estados, ou a maior parte, de fato ceda a este pedido e aconteça uma convenção. Está aqui, irmãos, é dito. Há uma chance de 50-50 estados pedirem uma convenção constitucional dentro de 5 anos. Diz jurista conservador. Há uma chance, irmãos, de que muito em breve, eles dizem daqui a 5 anos, e eles escreveram isto no final, nos meados de 2022, de que em 5 anos haja essa convenção. 2022, 23, 24, 25, 26, 27. Muita coincidência nos eventos, né? Muita coincidência, irmãos. Nós veremos coisas estranhas nesta década. Não estou aqui marcando data, porque nós sabemos que o dia e a hora ninguém sabe. Estou apenas analisando os eventos, irmãos. Pensem comigo. A batalha climática está forte. E eles nos disseram há alguns dias atrás que temos 5 anos e aproximadamente 360 dias para resolver a questão. Isto nos leva aproximadamente 2028, 2029. Os sistemas digitais estão aí, irmãos, nos laboratórios, sendo bem preparados para o cenário final. E eles querem que os países adiram isso ainda nesta década. O Pacto Digital Global, para acabar com o discurso de ódio ainda nesta década. O Pacto para o Futuro, em que, de acordo com a ONU, grandes eventos aguardam o mundo e precisa haver um pacto para que, quando esses eventos ocorrerem, os países possam entregar sua autoridade à ONU para lidar com estes eventos. Muito interessante. Estamos vendo aí uma convenção para aproximadamente o mesmo período. Bem, alguém pode dizer isso é tudo coincidência. Bem, irmão, pode ser coincidência. Vamos continuar. Vejam aqui, irmãos, 14 de julho de 2023. Vejam aqui. Aviso. Uma convenção de estados está sendo praticada para reescrever a Constituição. O mesmo grupo que está apelando a essa convenção está agora praticando alguns treinos de como seria mais ou menos o evento. E agora eu pergunto, irmão, se eles não tivessem algum objetivo com tal convenção, precisariam ensaiar? Isto é um ensaio, irmão. Isto é um ensaio. Vimos, em agosto, um grupo de extrema-direita está convocando sua terceira sessão prática, conhecida como reescrever a Constituição. Então, eles estão ensaiando como é que o evento vai ser. A organização Convenção dos Estados não está apenas ensaiando como emendar a Constituição, também está promovendo um método altamente antidemocrático de fazê-lo. Estou lendo, irmãos, apenas estou lendo. Eles não só estão praticando como vai ser a convenção, mas também uma maneira antidemocrática de fazê-la. Se a Convenção dos Estados conseguir o que quer, nosso país será lançado em uma crise constitucional sem nenhuma garantia de que nossa democracia sobrevive. Vocês conseguem imaginar os Estados Unidos da América assim? Queridos, continua. Uma convenção constitucional pode parecer democrática à primeira vista, mas não é. É fácil imaginar uma versão utópica em que milhares de americanos, representando a diversidade deste país em todas as suas formas, estejam presentes e utilizem métodos representativos democráticos para propor e aprovar emendas constitucionais. Não é isso, entretanto, que a Convenção dos Estados tem em mente. Não é isso o que nós pensamos que é essa convenção, de acordo
com as informações. Não estou inventando nada, estou apenas lendo o que dizem os sites oficiais de notícia na América. Que as coisas não são como nós pensamos. Eu vou vos mostrar ainda nesta atualização como é que possivelmente as coisas serão. Vemos. A Convenção dos Estados desinforma ainda mais o público, alegando que os delegados a uma convenção seriam selecionados pelas legislaturas estaduais. Porém, não há nada no artigo 5 que especifique como os delegados seriam escolhidos ou como as emendas seriam propostas. Não há nada, irmãos, que diga como é que os delegados vão ser escolhidos ou como é que essa emenda vai ser proposta. Não há nada. É a segunda vez na história que eles vão fazer isso. Não têm experiência de como é que isto vai acontecer, irmãos. Quaisquer regras que sejam decididas para esta simulação serão elaboradas pelos organizadores da simulação e não dizem nada sobre quais seriam as regras. Se essa convenção realmente acontecesse, não dizem nada. Queridos, em suma, a Convenção dos Estados está traçando um curso para uma crise constitucional e poucas pessoas estão prestando atenção. Queridos, o mundo não está prestando atenção no que está acontecendo. O adventista também deve ficar dormindo neste tempo. Irmãos, vamos prestar atenção. Sim. Aqui embaixo é dito, se esperarmos até que o Congresso seja obrigado a convocar uma convenção, será tarde demais. Será tarde demais. Há pessoas atentas lá. Há pessoas atentas. Só que muitos não estão atentos. Será tarde demais quando esta convenção acontecer na América. Vejam, irmãos. Proposta de quem? Proposta de quem? Pede convenção para emendar a Constituição da América. Agora eu quero terminar mostrando para vocês este post do Washington Post. É dito, a maior ameaça à democracia que ninguém está falando. E por quê que ninguém está falando, irmão? Vejam, qual é essa ameaça à democracia que ninguém está falando? Essa ameaça é uma convenção constitucional convocada pelos Estados. Queridos, a última vez que aconteceu isso, em 1787, foi confuso o evento. O evento foi confuso. E o que eles conseguiram lá? Reescrever a Constituição. Reescrever a Constituição. Mas um esforço renovado está em andamento. Sim, irmãos. Uma vez que uma convenção é convocada, eles podem abordar qualquer tópico que quiserem. Então, em outras palavras, não tem uma agenda, irmãos. Eles podem chegar lá, debater qualquer coisa. E, além de não haver regras que regem o que é discutido em uma convenção, não há respostas para algumas perguntas básicas. Uma das perguntas é, quem são os delegados e como é que são escolhidos? Não há resposta para essa pergunta. Não há resposta. Eles podem escolher qualquer pessoa. Quem paga? Não se sabe. Esta convenção será pública? Duvido que seja pública. Diz aí The Washington Post. Duvido que seja pública. E terminamos, irmãos, com as palavras de Robert Flynn, um político analista americano. Ele diz, eles querem abolir todos os tipos de coisas com as quais a maioria das pessoas se preocuparia. Seus direitos e liberdades que todos nós consideramos como garantidos. Irmãos, vocês podem tentar imaginar uma América assim, sem liberdade? A liberdade garantida na Constituição. Queridos, nós estamos aqui. Se esta convenção acontecer, nós veremos coisas estranhas na América e no mundo. Bem, Testemunhos Seletos, volume 2, Ellen White diz, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder humano e a outra ao espiritismo,
quando por influência desta tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano. Uma pausa. Vou deixar claro. Quem está propondo esta convenção é um movimento religioso. São movimentos político-religiosos, certo? Protestantes, acima de tudo. Por isso que ela diz, quando o protestantismo, sim, irmãos, a América vai repudiar os princípios da Constituição, vai adotar as medidas e os erros papais. Ela diz que podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. O fim, irmãos, está próximo quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja. Nós veremos coisas estranhas, irmãos. Próximo ano, depois do próximo, ainda nesta década. Não estou marcando data, irmãos. Me perdoem se às vezes fica parecendo isso. Não estou marcando data. Eu apenas estou analisando os eventos e dando minha opinião. Nós veremos coisas nos próximos anos. Então, vocês que conhecem o tempo, é a pergunta do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13. Não é este o tempo de despertar do sono? Queridos, embora o futuro seja um pouco difícil, embora situações difíceis possamos passar no futuro, eu estou feliz. Deixe-me dizer, eu estou feliz. Estas coisas não me deixam desanimado. Muito pelo contrário, irmãos. Essas coisas me motivam. Sabem por quê? Porque Jesus está voltando. Irmãos, primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, ele diz: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Amém. O dia e a hora ninguém sabe, mas podemos ver os sinais e saber que Ele está próximo ou não. No verso 3, quando disserem paz e segurança, a destruição virá repentinamente, como as dores de parto à mulher grávida. Verso 4, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Não estão nas trevas para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Não há razão de o adventista viver sem saber o que está acontecendo. Não há razão para o adventista ser pego de surpresa. Não há razão para o adventista para a vinda de Cristo pegar o adventista como ladrão. Não há razão para isso. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, irmãos, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Amém, irmãos? Amém? No verso 23 ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse seja o seu clamor diário, irmão. Uma santificação completa, mente, corpo. Prepare-se para a volta de Jesus. Estamos vendo as trombetas soando. Estamos ouvindo, aliás, as trombetas soando. Queridos, os anjos já estão posicionados com as suas trombetas, preparando-se para a ordem de Deus.
Vão resgatar os meus filhos na terra. Irmão, se em algum momento você pensou que Jesus não vai voltar mais, que os eventos finais não fazem sentido, que nada está acontecendo, que Jesus não voltará, irmãos, a profecia nos mostra que nós estamos vivendo nos últimos dias. Vale a pena esperar um pouco mais. Vale a pena aguentar um pouco mais. Porque o teu galardão, aquilo que Deus prepara para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram a glória que Deus está preparando para si. Aguente firme, meu irmão. Eu quero terminar esta apresentação orando consigo. Convido-lhe a encurvar o seu rosto. Venha comigo. Obrigado, Jesus, porque a profecia nos diz em que tempo nós vivemos. As profecias nos orientam, elas nos mostram que não falta muito. Logo veremos o rosto do nosso Salvador Jesus Cristo voltando. Logo iremos saudar os nossos entes queridos, aqueles que dormiram em Cristo, ressuscitando, e juntos subiremos para a eternidade. Nada do que vai acontecer no futuro nos preocupa. O que importa, Senhor, é que Jesus voltará. Jesus voltará. Que seja louvado o teu nome em nossa vida. Santifica-nos por inteiro, Senhor. Apaga os nossos pecados. Salva-nos, Senhor Deus, das concupiscências deste mundo. Proteja-nos contra as garras de Satanás. Escreva o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, querido irmão. Nós nos veremos na próxima atualização, pela graça do Senhor, para mais um vídeo.